tem convidado em nossa sala de entrevistas, meu caro Bruno Gabriel. Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois a gente está recebendo aqui meu particular amigo lá de longa data, né, nosso querido Rafael Carvalho. É um cara que, jornalista, mas que sempre teve essa visão empreendedora. Chegou a Macapá aqui. Você é natural de onde aí, Rafael? E Cléber, é natural mesmo, eu sou do Rio de Janeiro. Mas morei muitos anos em Brasília, foram 15 anos em Brasília e agora já há 12 anos aqui no Amapá, desde 2006, aqui no estado do Amapá, essa terra que eu escolhi para viver. Bacana, e hoje você presta assessoria financeira, né? É um especialista em mercado financeiro e é nesse sentido que a gente convidou, né, o Rafael para vir com a gente hoje, bater um papinho, afinal de contas, não só... sobre direito, mas o brasileiro aprendeu também a saber mais sobre economia, né? Nunca foi tão necessário a gente ter informações sobre assessoria financeira, Rafael. Isso mesmo. Assim como você bem falou, eu venho da área de jornalismo, mas também sempre atuei na parte de corretagem. E da corretagem a gente foi evoluindo, né? Passando pela parte de imóveis, passando pela parte de seguro, até que a gente entrou no mercado financeiro e eu fiz a qualificação, né, e fui aprovado para o que a gente chama de agente autônomo de investimento, né, e junto com essa certificação também a gente se transformou em profissional de operações da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né, e a gente tem essa prerrogativa aí legal pela Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central para a gente poder operar no mercado. E a gente acaba aprendendo, né, sobre o funcionamento da economia, como ela funciona, essa coisa toda. E hoje, mais do que nunca, o brasileiro está sendo convidado a ter que saber o porquê que isso está acontecendo, né? Principalmente aí nesses últimos tempos, a gente está tendo um disparado, o dólar disparou, a bolsa ela vem caindo. E o principal que tem afetado hoje os brasileiros, né, através dessa paralisação, é a questão do preço da gasolina. E o grande importante que as pessoas hoje, quero agradecer, claro, primeiro o espaço que você está dando aqui, né, parabenizar pelo teu programa, também parabenizar o Melo e toda a equipe, a Zolana, né, pela estrutura disponibilizada aqui, dar um bom dia especial para os seus ouvintes. E dizer o seguinte, a primeira coisa de tudo, a gente vê muito hoje questão de internet, né? Essa briga que existe, a gente tem que saber o seguinte, na economia, a gente mexe com matemática. E a matemática ela não tem uma bandeira política. Então você não pode dizer que um determinado problema é de esquerda ou um determinado problema econômico ele é de direita. Porque você tem o quê? Você tem questão de números. E o número ele não tem uma ideologia política. O que a gente tem que ter ciência hoje dessa situação, chegou a esse ápice, especialmente é o quê? É o modelo brasileiro como ele funciona. Então hoje o modelo de exploração do petróleo brasileiro, qual é o modelo? É o modelo do monopólio. Então, o governo federal ele tem um monopólio, né, sobre a exploração do petróleo. E uma única empresa que explora esse petróleo, que é a Petrobras. Então, naturalmente, o governo já tem o quê? Ele já tem a prerrogativa da exploração e mais, de definir a carga tributária e a alíquota que vai ficar, né, que vai ser cobrada em cima daquele produto. Então hoje a gasolina só existe a Petrobras, né, só existe o governo do governo brasileiro que tem um monopólio e só existe o que? A Petrobras que faz essa exploração. Embora você tenha no posto outras bandeiras, mas na essência, na retirada do petróleo, é somente o Estado que tem direito. A gente tem visto, ouviu, né, a Petrobras se manifestar durante esses dias, né, que ela ficou aí no olho do furacão, alegando que houve uma alta do preço do barril do petróleo no mundo. Essas
elevações do preço do barril do petróleo no mundo. Mas a gente não tem visto nenhum país fazer greve dos caminhoneiros como a gente, né? O que está acontecendo? Primeiro a gente tem que ver o cenário nacional e o cenário internacional. Então, no cenário nacional, a gente tem que ver que esse modelo, como eu te falei, que é somente o governo que explora e o governo tem o monopólio e é o governo que bota o quê? O imposto sobre o combustível. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um monopólio, ou seja, existem várias empresas que fazem o quê? Que fazem a exploração do petróleo e fazem a comercialização dele. Então você já tem uma concorrência. Então, naturalmente, o preço já abaixa. Já no cenário internacional, a gente está vivendo o quê? A retomada do crescimento dos Estados Unidos. O presidente Trump, ele fez o quê? Qual foi o jargão dele nas eleições? Make America Great Again. Ou seja, vamos fazer a América, os Estados Unidos, grande de novo. E ele está fazendo isso. E, naturalmente, os Estados Unidos, a economia americana crescendo, o consumo, ele cresce lá. E então ele eleva os preços naturalmente. E outro fator internacional que também acabou intervindo diretamente nessa questão do petróleo é o que? A tecnologia que se dizia que conseguiria chegar a tempo não chegou, que é o que? É o carro elétrico, né? Outras energias mais limpas ou renováveis que poderiam fazer o papel que o petróleo faz, né? Porque o petróleo ele não é somente a gasolina. O petróleo você vai refinando ele, você consegue vários outros produtos a partir dele. E não, embora esteja muito avançado, hoje essa tecnologia ela não chegou ao grande público e não chegou a um custo que seja compatível com o petróleo. Então, essa retomada dos americanos, do crescimento dele, fez com que o quê? Fez com que o mundo todo consumisse mais petróleo. E nós já tínhamos o quê? Uma gasolina já muito cara. Para você ter uma ideia, hoje quase 45% do preço da gasolina é de imposto. Então, se você está pagando hoje aí R$ 4,50 no imposto, ou R$ 5,00 praticamente numa gasolina, R$ 2,45 é imposto. E o governo não muda esse modelo de baixar imposto, cortar os gastos em outro lugar para poder abaixar o imposto. Então, quando houve o aumento natural do preço da gasolina, do petróleo no mundo, a Petrobras no primeiro momento ficou eufórica. Claro, ela passou por todo esse processo aí de lapidação dela, precisava refazer caixa, né? E começou a aumentar gradativamente. Quando o petróleo disparou, o petróleo Brent, né, que a gente chama, ele disparou, a Petrobras já não teve mais com o que fazer e teve que seguir esse aumento. Vamos à participação, né? A pergunta também da nossa colega aqui da bancada, a Lilian Azevedo. É com você, Lilian. Uma dúvida recorrente, acredito que não só minha, como de toda a população que está sendo televisionado na televisão, é que se tiver a redução do valor do diesel como da gasolina, principalmente do diesel, que é a grande luta dos caminhoneiros, não vai ser economicamente viável para o Brasil, em questão de vai aumentar a dívida externa, tudo mais. Há viabilidade de ter essa diminuição do valor desses combustíveis? É assim, é porque o que acontece? O governo, ele tem a caneta na mão e ele pode abaixar o imposto, né? Só que, para eu poder, é igual uma família. Se eu vou cortar alguma despesa, eu vou deixar de ter uma receita, eu vou ter que cortar uma despesa. Então o governo ele está reduzindo, né, numa canetada por 15, 30 dias o recolhimento do imposto, ou seja, é a CID inicialmente, que vai dar quase 6 bilhões de reais, mas ele não está fazendo nenhum outro corte que vá, olha, eu vou deixar de reduzir, eu vou deixar de receber 6 bilhões de reais aqui, e para compensar esses 6 bilhões, eu vou cortar alguma outra coisa. Então ele não está fazendo isso, ele está simplesmente aumentando
ele deixando de arrecadar e tendo o mesmo custo. É mais ou menos assim, você tem 2 pessoas que trabalham na tua casa, vamos supor. Uma pessoa deixa de trabalhar, então você deixa de ter uma renda, logo você vai ter que o quê? Que se adaptar. Você já não vai poder ter a mesma, né, o mesmo custo que você teria antes com 2 pessoas trabalhando. Então, olha, vamos parar de, não vai dar mais para ir todo final de semana no shopping, não vai dar mais para a gente fazer, né, 2 vezes por semana aí numa academia, enfim, você vai ter que cortar alguma coisa para você compensar isso. E o governo não está fazendo isso. O governo está falando, não, eu vou deixar de arrecadar aqui e vamos tocar, né, ver daqui, aquele deixa como tá para ver como fica. E o Brasil, o que ele precisa? O Brasil ele tem que pagar os juros da dívida pública, né? Ele tem um superávit, uma meta que ele precisa cumprir. E ele não está simplesmente fazendo absolutamente nada. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou resolver o problema agora, né, dos caminhoneiros, para parar essa greve, voltar o abastecimento e vamos ver como é que vai ficar. Ele não tem uma decisão concreta, certa para poder, olha, eu vou cortar esses 6 bilhões, mas também vou cortar esse gasto aqui, vou acabar com esse ministério aqui para compensar essa falta de arrecadação que eu vou ter. Vamos à interação, né, os amigos internautas que nos acompanham ao vivo agora pela internet. Minha cara Líria, fala aí. Vantuiller Leite tá mandando bom dia a todos. Pietra Salgado tá mandando bom dia. E a Pietrina Salgado está mandando bom dia ao amigo Kleber. Johnny Bigo tá falando bom dia, dizendo que tá na escuta e... é o Bigu, é produtor cultural. Sabe onde ele tá? Ele tá no Rio de Janeiro, viu? Johnny Bigu. A Pietra novamente está acompanhando a live, tá falando do Brasil e queremos estar, pelo visto, cada vez mais distante. Ela tá fazendo um comentário aqui. Bacana. E o Eduardo Neves está mandando bom dia também. Grande Eduardo Neves, nosso colega jornalista. Quem mais? Ok, aqui no nosso WhatsApp também você pode interagir, pode mandar perguntas aqui para o nosso convidado, fala para a gente como é que você ouve, cultiva esse hábito de ouvir rádio. O Pedro Santana, ele diz assim, parabéns pelo tema abordado e pergunta para o Rafael, que você abriu falando sobre ideologia, né, que essa questão ideológica, político-ideológica está meio deixada de canto. E ele diz, como você define o modelo da China? É o social capitalismo, diz aqui o nosso ouvinte Pedro Santana. Obrigado, Pedro. A Albanise Colares diz o seguinte, bom dia, Kleber, ouvindo Conexão Brasília, passando aqui pela Duca Serra, a caminho de Mazagão, informando a você que a rodovia permanece interditada com a presença dos caminhões. Todavia, o fluxo está normal com a presença da Polícia Rodoviária. Aí depois ela diz, não é Polícia Rodoviária, é BRPM. Mas só que o BRPM é Batalhão de Polícia Rodoviária, né? Do Estado. Obrigado, Albanise. Bom, falando para o nosso amigo internauta aqui, nosso ouvinte, o modelo da China é social capitalismo? A China ela mescla um pouco, né? Ela tem a questão do capitalismo, porque hoje, na verdade, a China ela vive a ditadura lá do Partido Comunista, mas ela está alinhada ao capitalismo, né? E a China hoje ela está vivendo grande parte dessa reviravolta, dessa grande turbulência que a gente está tendo no cenário macro internacional, é justamente por causa da China. Por quê? Porque a China ela chegou a um ponto que ela não está mais conseguindo crescer economicamente como se esperava. Então hoje uma das grandes potências econômicas que se achava que continuaria numa expansão muito grande seria a China, e a China ela praticamente estagnou. Então, inclusive está aí essa guerra comercial que o Trump ele está causando, né? A forma com que ele faz a política, tanto econômica como diplomática dele, é um pouco controversa, né? Tem muita gente que não gosta, mas a verdade é que esse crescimento que ele está levando para os Estados Unidos, ele é o quê? Incontestável.
e enfim, hoje, qualquer grande investidor, ele vai pensar o quê? Ora, entre eu investir num país como o Brasil, que eu não tenho uma segurança, eu não tenho uma segurança política, eu não tenho uma segurança econômica, e eu poder investir nos Estados Unidos, ele vai acabar investindo nos Estados Unidos. Eu estava conversando outro dia que a gente estava retornando de São Paulo, e um colega me deu um exemplo muito interessante. Ele falou o seguinte: Rafael, quando eu era pequeno, meu avô me deu uma nota de $1, tá? E eu peguei, guardei um dinheiro da época lá, e hoje, até hoje, eu tenho essa nota de $1 guardada. E a nota dos Estados Unidos ainda continua sendo o dólar. E já se passaram mais de 30 anos de lá para cá, e quantas moedas o Brasil já teve nesse mesmo período? Verdade. Se você pegar o cruzado novo, cruzado velho, a URV, ela não tem mais valor nenhum, né? Então é o sinônimo de uma economia forte. Então os Estados Unidos, do jeito que ele está crescendo, as pessoas estão procurando o quê? Um investimento lá, né? E o Estado brasileiro precisa, principalmente nessa questão dos combustíveis e tantos outros, acabar com esse monopólio. Não tem essa questão do monopólio, é o principal, porque o governo é o único que pode explorar a gasolina no Brasil, e além disso, ele ainda define a questão de quanto é que vai ser tributado. E nós temos hoje, né, por conta da época do regime militar, que houve o incentivo do quê? Da distribuição através de quê? De rodovias. O Brasil não teve como você tem na Europa, como você tem nos Estados Unidos, o quê? Uma logística terrestre baseada o quê? Em ferrovia. No Brasil foi optado pela malha rodoviária. Isso, tem até uma pergunta do internauta relacionada a isso. O Djalma Gonçalves perguntou até que ponto o Brasil ter deixado a matriz de transporte modal ferroviária contribuiu para esse caos nos transportes rodoviários. Perfeito. Isso aí, o que aconteceu é o seguinte: você vai nos Estados Unidos, a Europa, sempre houve a questão que o desenvolvimento através da malha ferroviária, tá? E no Brasil, o governo militar, né? Tem gente que diz que foi golpe, não sei o que e tal, essa coisa toda, aquém da questão política. Durante os governos militares, o desenvolvimento para eles foi feito através da malha rodoviária. Tá, então os militares eles focaram através de rodovias, né? Tanto é que foi a época que surgiu o Transamazônica, né? Houve as grandes duplicações, essa coisa toda. E isso acaba, quer queira, quer não, primeiro, não desmerecendo a questão dos caminhoneiros, porque eles estão trabalhando, enfim, ele tem um nicho de mercado dele lá e ele explora isso. Mas você tem o quê? Primeiro, um transporte muito caro, tá? Porque o caminhão ele transporta muito menos do que um trem, né? Você tem uma questão que um custo muito maior, uma demora na entrega, porque que um trem faz em 15, 20 minutos, um caminhão leva muito mais tempo para fazer, e a capacidade de transporte. Então isso também é um fator que acaba emperrando e prejudicando o nosso desenvolvimento. Porém, mesmo com a situação hoje rodoviária, já com os caminhoneiros aí, para a gente poder resolver esse problema, existe uma situação muito mais tranquila, que obviamente, o governo mudar esse modelo da questão do diesel para os caminhoneiros. E mais, o Brasil, a gente tem uma reserva de petróleo muito boa, mas a gente precisa ter o quê? Nós temos, por incrível que pareça, uma tecnologia que poderia ser utilizada muito para os carros de passeio, que é o álcool, entendeu? Então a gente pode, se o Brasil tivesse uma política de explorar a questão da cana-de-açúcar para o álcool, para os usuários utilizarem o etanol, seria, primeiro, uma vantagem para os próprios carros, porque tecnicamente quem é mecânico sabe que
o álcool ele não corrói tanto o motor como a gasolina. Né? Os mecânicos mais antigos até sugerem os carros flex de vez em quando colocar um pouco de álcool. Um pouco de álcool. Para limpar os bicos. Sim, justamente, para você limpar o bico, então ele não tem aquela corrosão, não tem uma mistura química muito grande, e a gente tem capacidade de ter, vai ser 100% da frota brasileira de álcool? Não, mas a gente tem condição hoje de ter uma produção de álcool. E nós não temos essa produção. Rafael, mais um recorte, né, nesse grande drama que viveu essa semana de paralisação dos caminhoneiros. Um dado que um especialista em logística, né, de transporte, ele deu. O estoque brasileiro, ele está em trânsito. O estoque está sendo transportado. É por isso que nós tivemos um agravamento, né, da situação tão rápido. Os estoques estão literalmente em trânsito, estão nas estradas. São 72% daquilo que o Brasil produz é transportado pelo modal de rodoviário. Sim, e o que acontece? Hoje, os empresários, eles já não têm mais, os industriais, eles não fazem mais em grande escala. Então, como não há, naturalmente, o Brasil vive uma recessão, naturalmente eles fazem o produto que eles têm que produzir, enfim, de acordo com a demanda para entrega. Então eles não deixam muita coisa estocada porque não compensa, né? Seja porque seja perecível ou mesmo porque não tem essa demanda toda. E como está esse imbróglio, naturalmente as pessoas estão tudo entregando, parou, o preço ele dispara. É lei da oferta e da demanda. Então você tem pouco produto, muita gente quer, o preço sobe. E infelizmente, uma vez que o preço sobe, para ele retornar, para ele descer, é muito difícil, né? Então hoje nós vivemos uma alta muito grande do preço da gasolina, do preço do petróleo. Nós estamos com o preço do dólar subindo devido às incertezas. Então, desde já, aquelas pessoas que planejam, que seja um empresário, que seja uma pessoa que planeja fazer uma viagem para o exterior ou ter que fazer uma aquisição em moeda estrangeira, ele já tem que se proteger, ou seja, já tem que pensar em fazer o que nós chamamos de hedge para sua proteção, né? Por quê? Porque a previsão hoje é que o dólar, até o período da campanha eleitoral, ele vai chegar aí na faixa dos R$4,20, que ele já está sendo negociado, porque o dólar ele não é negociado apenas no spot, que é o à vista, ele também é negociado no futuro. Para você que está chegando agora, a gente está com um especialista, né, em mercado financeiro, Rafael Carvalho, presta assessoria de investimentos aqui em Macapá. Então, bom dia para você que está chegando agora. Olha só, Rafael, eu estava lembrando aqui, e falamos das suas origens também na comunicação, e lá atrás também, no início da minha carreira, eu andei fazendo uns freela, como a gente chama no jargão do jornalismo, para o jornal Folha de São Paulo. Eu fiz alguns freelancers assim para a Folha, e eu lembro de uma dessas pautas que a Folha me passou, era localizar aqui em Macapá era até servidora pública, acho que ela era da Justiça Eleitoral. Que o caderno Folha Invest estava de aniversário lá no jornal Folha de São Paulo. E eles descobriram que tinha uma leitora assídua, uma assinante do jornal Folha de São Paulo, que passou a fazer investimentos na Bolsa de Valores a partir da consultoria financeira que o jornal, e através desse caderno, passava. Eu tinha até curiosidade de saber por onde anda essa moça. Mas enfim, investir no mercado financeiro, o que você recomenda, quais são os sites seguros, enfim, o que dá para falar sobre isso também. Afinal de contas, essa questão que você falou de imagem, confiança, né? Até um tema daqui a pouco a gente vai falar com a nossa especialista de relações internacionais, a Lidiane, que já está aqui no estúdio. Mas em tempos de desconfiômetro aguçado, é sempre interessante buscar assessoria de alguém, né? Com certeza. O Amapá hoje, existe o grande trabalho do assessor de investimento é desmistificar a questão da Bolsa de Valores, tá? E o mercado financeiro no geral. Por quê? Porque
É natural que a gente sempre teve a imagem vinculada sempre à questão de bancos, né? E o assessor de investimento, ele nada mais faz do que proporcionar àquela pessoa que quer investir ao que? O conhecimento e o acesso às melhores plataformas de investimento. Então hoje a forma de investir, ela mudou. Você não precisa mais ficar necessariamente dependente do banco. Você pode investir através do quê? De uma corretora de títulos e valores imobiliários. É justamente isso que a gente faz. Desmistificar, mostrar o funcionamento, como é simples, como é fácil e como é extremamente seguro você investir e, claro, tirar essas questões que tem no subconsciente coletivo da população que tem esse receio ao investir. Só uma informação técnica que passaram pra gente aqui, nossa técnica. Aqui as nossas novas câmeras aqui, elas estão instaladas, grudadas na mesa com uma ventosa. Então eu também tenho que me policiar aqui, e do Rafael também gesticula e bate na mesa. E quando você bate na mesa, a câmera balança, tá bom? Só isso. Desculpa, Rafael. Não. Então, o que acontece? Hoje você tem no Amapá somente 247 CPFs, 276 CPFs cadastrados na Bolsa de São Paulo, tá? 277. 276 ou 277 eu tenho que atualizar agora aqui. E o que acontece? Quando a pessoa vai investir, a primeira coisa que a gente tem que saber qual é o perfil dessa pessoa. Ela é uma pessoa conservadora, ela é uma pessoa moderada, ela é uma pessoa arrojada. Qual é o objetivo que essa pessoa tem no momento de investir? Qual é o horizonte que ela quer? Ou seja, o que eu quero investir? Eu quero investir para comprar um carro, eu quero investir para comprar uma casa, eu quero investir para minha aposentadoria, eu quero passar com o meu investimento 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? E qual é a minha tolerância ao risco? Qual é o risco que eu estou disposto a correr? Porque existe uma relação muito básica no mercado que é o quê? Relação risco-retorno. Quanto maior o risco você procura, maior vai ser o quê? O seu retorno. Quanto menor o risco que você tem, menor também vai ser o seu retorno. O meu sogro, o seu Humberto, de vez em quando a gente tem umas DRs assim, né, básicas, e aí ele questiona... Ele diz que o valor da correção da caderneta de poupança, ele diz que está sendo maquiada. Porque a gente tem... Ele fica encanado com a fração, né? Porque a poupança rende o quê? 1 ponto alguma coisa? 0 ponto alguma coisa? Não, a poupança é o seguinte, a poupança ela foi criada... A poupança não é um investimento, que a gente tem que saber, tá? Tem gente que diz que é investimento, mas enfim, não é. A poupança, desde que ela foi criada, tá? Na época de Dom João... Até hoje, a poupança ela tem que render 6% por mês. Isso dá 0,5% ao mês. Então é 6% ao ano, tá? E dá 0,5% ao mês. Aí em 2012 fizeram uma alteração para a questão da taxa Selic e tal, mas a realidade é que a poupança é a mais popular que todo brasileiro conhece. Só que as pessoas ficam muito receosas de ir para outro tipo de investimento, porque não tem o conhecimento. Você tem um outro produto, porque a poupança, o que ela acontece? Ela não rende absolutamente nada, mas aí tem aquele cara conservador que chega e fala, mas a poupança eu não pago imposto de renda. Na poupança eu tenho o fundo garantidor de crédito. A gente tem produtos como, por exemplo, hoje que está dando muito, que é a LCA, que é a letra de crédito agrícola. Você não paga imposto de renda, ou seja, você tem isenção do teu imposto de renda, você tem o fundo garantidor de crédito, até 250 mil por CPF por instituição financeira, ou seja, a característica dela é a mesma da poupança e a rentabilidade dela está chegando a dar uma coisa assim, em determinados momentos ultrapassa até a renda variável. Por quê? Porque como nós somos um país exportador, ou seja, o Brasil com dólar alto, a gente está vendendo muito lá para fora. Então café, milho, soja, enfim, toda a nossa produção, a maioria vai para o exterior. Ela está dando um retorno assim incrível. E você tem uma liquidez, ou seja, você pode resgatar esse dinheiro de quando em quando. Olha, antes de encerrar, a gente não pode deixar, né, de atender as interações, né? Cadê o Raul? O Raul
Cadê o sobrenome do Raul, rapaz? Será que é o Raul Mareco? Não, não é o Raul Mareco. Esqueci o sobrenome do Raul. Raul é jornalista, colega nosso. Ele diz, bom dia, na escuta, gostei da pauta, muito pertinente com o momento. Gosto de ouvir o Conexão Brasília por conta do nível das discussões nacionais, diz o Raul. Obrigado, Raul. A Anne Meireles, na nossa live, ela diz, afinal, confiar é bom, mas conferir é melhor ainda, diz a Anne Meireles sobre essa questão de confiança, não é? Ô, Rafael, como é que as pessoas te acham? Você tem um escritório, você presta esse tipo de assessoria? Fala para os amigos internautas, os ouvintes, como é que as pessoas podem te localizar? Bem, Kleber, hoje a gente está com um escritório na Odilardo Silva, entre a Raimundo Alves da Costa e na Ernestino Borges. É bem no centro de Macapá, lá na Amazon Coworking, tá? Odilardo Silva, número 1039. Fica ali bem ao lado do antigo Curso Madeira. É lá onde está o nosso querido... Como é que chama o nome dele, rapaz? O publicitário, Percy? Tá lá com a turma dele lá? O Percy tava lá, agora ele tá com outro projeto. A gente tava junto na época até o Bloco do Abel, né? Que a gente fez também a produção do Bloco do Abel lá, né? Uhum. E, enfim, agora ele tá começando esse período de pré-campanha, né? Ele faz essa parte. Tem redes sociais que as pessoas podem te localizar? Tem, o Rafael Carvalho. Rafael com PH. Rafael Carvalho AI, né? Que é de agente autônomo de investimento. Pode botar no Facebook ou no Instagram que vai encontrar. E vai ser um prazer. A gente tá também promovendo aí, estamos começando a promover a partir do dia 7 de junho. A gente vai fazer o primeiro encontro research de mercado financeiro e bancário no Amapá. Então a gente vai fazer um encontro com os gerentes de banco, com os economistas, com as pessoas que têm esse interesse em debater o mercado, né, lá no Amazon Coworking, no espaço lá da sala de eventos lá. E aí a gente vai fazer mais divulgação. E quem quiser pode achar também, tem o meu WhatsApp, que é o 981292070. A gente está à disposição, né? E também aquelas pessoas que desejam entrar no ramo bancário ou já trabalham em banco e precisam se certificar, fazer a certificação profissional que o mercado exige, a gente também faz essas aulas aí para preparação para a prova da Fundação Getúlio Vargas, que certifica os profissionais do mercado financeiro. Bacana, 981292070 é o WhatsApp daqui do Rafael Carvalho, que é consultor em investimentos. Mandar um abraço aqui para a nossa querida Socorro Pereira, que é presidente da ABAV, está nos acompanhando pela live lá em São Paulo. Ela diz, bom dia, mande um abraço para todos, estou em São Paulo, reunião da ABAV Nacional, Socorro Pereira. E temos mais internauta também. O Djalma fez uma pergunta sobre investimento em títulos, que eu acredito que já foi respondida, sobre o título agrário, que você falou que é um bom investimento. A letra de crédito agrário. Ele perguntou sobre títulos do Tesouro. Mas essa pergunta fica para um próximo encontro. Uhum. E o Johnny Bigo, ele falou assim, muito bom o formato do programa, excelente, parabéns ao apresentador e sua auxiliar e parabéns à emissora. Grande Bigo. Ele tá falando com a gente pelo Rio de Janeiro. Isso. Ele lá tá finalizando as filmagens de um filme Insanos do gênero suspense. Pois é, ele mandou o teaser aqui do filme, eu postei aqui na nossa página, né, o kleberbarbosa.net. Muita gente se assustou, viu, Bigu? Tá dando certo, só como é que chama? O teaser aí com as gravações, bem legal. E você que é um aficionado por cinema, vai fundo, meu amigo, acredite. E você tá no lugar certo, tá no Rio aí, nesse PIB intelectual fantástico de produzir cinema, teatro. Coisa boa, sucesso pra você, Bigu. Ok, Rafael, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente aprendeu um pouco mais, a gente sabe que é muito técnico, né, mas você tem essa facilidade, talvez pela origem do jornalismo, de trocar em miúdos e aí falar pra galera. Parabéns. Tá, obrigado, Kleber, pelo espaço, obrigado aí pelo espaço cedido, agradecer a todo mundo que ouviu e nós estamos à disposição aí, parabéns pelo programa e um bom sábado para todo mundo aí, um excelente final de semana e vamos torcer aí para que consiga se resolver o mais rápido essa questão da gasolina aí para todos os brasileiros, né? Sem dúvida. Ok. Muito bem, você fica agora com o intervalo do apoio cultural e